Olá, meu amigo médico e empreendedor, que bom nos encontrarmos mais uma vez, tratarmos de assuntos que podem sim fazer o diferencial na minha vida, na sua vida. Para mim, de verdade, é sempre uma honra poder contribuir com você sobre minhas ideias, meus pensamentos, minhas visões, coisas que não nasceram por acaso, vieram de proximidade com outras pessoas que admiro, livros que leio, experiências, técnicas que aplico, cursos que fiz. E eu entendo que compartilhar essas técnicas pode fortalecer a sua vida profissional, pode te tornar uma pessoa grata por mim, pode fazer-me contribuir com a medicina brasileira. E sem dúvidas nenhuma, o fato de você estar aí do outro lado me escutando também pode fazer você espalhar essa mensagem pelo mundo, se sentir mais motivado, inspirado, trazer pessoas para esse mesmo sentimento. E juntos podemos, de verdade, contribuir para uma sociedade médica bem mais fortalecida e que aplique técnicas inteligentes para gerar mais valor na vida das pessoas e, como consequência disso, consigamos galgar espaços que ainda não alcançamos. Me conta uma coisa, você sentiu curiosidade ao ver o tema do podcast de hoje? Por que será que eu pedi para você não atender absolutamente ninguém antes de ouvir esse episódio? Na verdade, o que eu quis aqui foi aplicar uma técnica de persuasão e de influência. Com certeza esse tema ele pode fazer com que você se sentisse mais desejoso de ouvir esse episódio. E nesse episódio eu vou trazer então 11 maneiras de você aplicar isso no seu consultório, nas suas redes sociais, no seu canal do YouTube. São 10 estratégias de headline, 10 estratégias de criação de títulos que podem de cara captar a atenção das pessoas. Então, se você estiver em casa, sugiro que você anote isso no papelzinho, para depois você não ter o trabalho de você voltar e anotar tudo de novo. Às vezes você vai tentar lembrar e não vai conseguir. Se você está correndo, se você está no carro viajando, você está em movimento, está fazendo alguma outra coisa, está cuidando do seu filho, eu sugiro que você mande um áudio, grave uns áudios, né? Você escuta um dos itens e aí você escreve no bloquinho de notas do seu celular, ou você manda um áudio para algum WhatsApp inativo que você tiver, você cria um grupo de Telegram só com você mesmo, com as ideias e vai armazenando aí. Essas ideias de títulos, elas podem ser aplicadas principalmente nas redes sociais, né, nos seus vídeos. É interessante que quando você fizer seus vídeos de conteúdo, você entenda que a headline, o título que tem ali no cabeçalho do vídeo, que você pode colocar em aplicativos como InShot, por exemplo, eles não tragam ali o resumo do vídeo. E não sejam títulos que sejam manjados, né, que caiam no uso comum. Isso é um erro muito comum. Então você também não pode colocar um título na primeira pessoa. Por exemplo, eu vejo muitos médicos colocarem assim: o que eu devo fazer se acontecer tal coisa? Qual é o caminho? Quem eu devo procurar? Não, a primeira pessoa afasta o telespectador, afasta o seguidor. Você tem que elaborar títulos sempre se direcionando a uma pessoa que está lá do outro lado. Ah, Neto, mas não são várias pessoas que estão lá do outro lado me escutando, vendo meus vídeos? Sim, são várias pessoas. No entanto, você está falando apenas para uma pessoa de cada vez, né? O cara que pegou ali, ou a pessoa que pegou ali o seu celular e foi assistir o seu vídeo. Então você tem que perguntar, né, quando você for se dirigir a alguém, sempre o que você deve fazer, o que você deve pensar, como você deve trabalhar tal coisa. Mas enfim, eu vou te trazer então aqui 10 maneiras de você criar vídeos que chamem a atenção, títulos de vídeos que chamem a atenção. E no consultório você vai poder aplicar algumas dessas técnicas que vou te passar aqui, até para oferecer seus serviços, para você manter uma conversa que mantenha o cliente atento a você. Se você conseguir isso, vai vender melhor seus serviços. Então a primeira coisa que eu tenho para te falar é o seguinte: primeira técnica, transforme a sua promessa em uma história. Exemplo, você pode falar: como eu consegui emagrecer 10 quilos em uma semana. Você pode colocar essa headline, esse título no seu vídeo.
Então, em outras palavras, você está dizendo para a pessoa só com o título que você é capaz de proporcionar um emagrecimento de 10 quilos em uma semana. Mas aí quando você transforma isso numa história, como eu consegui fazer isso, ou como um cliente meu conseguiu emagrecer 10 quilos, como a minha mãe, como o meu pai, o que é que acontece? Alguma pessoa que esteja associada ao seu ciclo de amizades, em outras palavras, você está fazendo uma venda indireta. Você está falando para aquela pessoa que você detém uma técnica, detém um conhecimento capaz de proporcionar isso. Então, só com esse título, você já vai ganhar muitas pessoas. E claro, se você for autêntico, se realmente tiver uma técnica inteligente por trás disso, uma explicação plausível por trás disso, a pessoa vai assistir ao vídeo e vai ficar muito mais interessada em procurar pelos seus serviços, por exemplo. E claro, nós médicos estamos proporcionando transformação todos os dias nos nossos consultórios. Então, sabe uma transformação que você conseguiu de uma forma muito mais surpreendente, né? Então, como o seu João, né? Você não pode expor o paciente, você pode usar um pseudônimo, né? Como o seu João conseguiu controlar a diabetes com apenas um remédio. Como um paciente meu conseguiu melhorar da insônia sem usar medicamentos. Então, tudo isso você pode ter de cases de sucesso no seu consultório e transformar em vídeos. Nós, seres humanos, somos muito apegados a histórias. Nós somos sempre interessados por história. A gente paga para ir para o cinema, a gente paga para ir a um show de stand-up comedy, a gente paga uma oferta, né? Não deixa de ser um pagamento, né? Dá uma oferta lá na igreja, lá no culto, quando a gente gostou muito da pregação, né? Nos sentimos mais estimulados a fazer isso. Então, histórias, as crianças desde pequenininhas, né, já se amarram em histórias. Então, procure conectar o seu conteúdo, a sua mensagem com histórias do seu dia a dia, né? Eu tenho certeza que você tem boas histórias para contar e tenho certeza que ao anunciar alguma dessas histórias, você pode passar a impressão para alguém que te acompanha de que você pode sim trazer valor para a vida dela, transformação. Uma outra técnica é crie um paradoxo. Técnica número 2. Eu já te falei algumas vezes, né? Eu creio que você lembra que a mente humana ela é programada, ela é projetada para poupar energia. Isso é um mecanismo primitivo de sobrevivência. Então, quando nos deparamos com algo que já é comum, já é conhecido, é uma commodity, é um assunto que você já ouviu falar diversas vezes, nós tendemos a pular aquilo ali, tendemos a passar adiante, fazer com que aquilo se torne despercebido aos nossos olhos, porque dar atenção àquilo dali é um gasto desnecessário de energia. Mas, para chamarmos a atenção, nós temos que justamente falar o contrário, criar um paradoxo, quebrar padrões. Então, um exemplo, você pode colocar um título: Como emagrecer comendo tudo o que quer, ou Como emagrecer comendo doces. Então, isso é um paradoxo para muitas pessoas. Tem gente que pensa, né? Muita gente pensa que para emagrecer, para eliminar a barriga, você vai precisar cortar os doces, cortar a bebida alcoólica, vai ter que fazer dieta, comer só folha. Quando alguém chega e fala exatamente o contrário, claro, isso tem que ser real, tem que ser uma técnica realmente verdadeira e não simplesmente uma técnica de persuasão que não tem fundo de verdade. Mas quando você consegue colocar a verdade nas palavras e fazer essa quebra de padrão, você vai conseguir atrair muito mais a atenção das pessoas. Então essa é a segunda regra. Procure sempre buscar mensagem diferente, títulos diferentes para as pessoas, tá? Terceira técnica, apresente uma promessa em forma de pergunta. Isso aqui dá para usar no consultório, inclusive. Então, por exemplo, você coloca lá no vídeo: o que você vai fazer quando conseguir dormir a noite inteira? Em outras palavras, você não está querendo, no fundo, saber como é que vai ser a vida da pessoa depois que conseguir melhorar da insônia, depois que conseguir dormir a noite inteira. Em outras palavras, você está fazendo uma venda indireta. Você está falando que você é capaz de proporcionar isso para o paciente.
Então, digamos que lá no seu consultório chegou uma pessoa, relatou a insônia, que está há muito tempo tratando com muitos médicos e não fica boa e tal. E aí você escuta com muito amor, né, com muita atenção, mas em algum momento você vai perguntar: fulano, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que vai ser sua vida quando você dormir a noite inteira, acordar leve como uma pena? Ah, doutor, vai ser maravilhosa. Em outras palavras, aquela pessoa ela está percebendo aquela mensagem que você é capaz de proporcionar isso para ela. Ela vai sim criar mais vínculos afetivos de confiança para com você. Você pode colocar isso na headline de um livro, de um vídeo também, tá? Então, é uma técnica muito poderosa para aumentar a confiança e o desejo das pessoas de estarem ali juntinho de você, do seu conteúdo. Uma outra técnica que você pode utilizar é: conecte uma autoridade com o seu conteúdo. Isso aí é muito fácil, muito simples, mas quase ninguém faz. Fique atento aos problemas das celebridades, né, das autoridades, das pessoas famosas, e transforme isso num motivo de conteúdo ou para você falar lá no consultório. Eu achei interessante, né? Essa semana eu vi uma médica colocou um post na rede social dela, no Instagram, anunciando uma live onde ela iria tirar as dúvidas das pessoas sobre a doença que acomete a Fátima Bernardes. Então, olha só, é um assunto do momento, está todo mundo sabendo, isso gerou uma comoção nacional, muitas mulheres com medo de sofrer do mesmo problema. Então, quando ela se propõe a tirar dúvidas sobre a doença de uma pessoa famosa, as pessoas tendem a buscar mais por aquilo, né? Chama-se transferência de autoridade. A autoridade da Fátima Bernardes foi transferida para aquele médico. E acredite, simplesmente por anunciar esse tema, muita gente vai pensar que você é o médico da Fátima Bernardes, embora não tenha sido isso que você falou, entendeu? Então, a transferência de autoridade é uma técnica maravilhosa, você pode usar no consultório também. Você está ali examinando o paciente, você fala: fulano, aconteceu com você a mesma coisa que aconteceu com a filha de Roberto Justus, com o Silvio Santos, olha, fica tranquilo, isso aconteceu com fulaninho de tal, pessoa famosa. Então, isso traz um pouco de autoridade, e como autoridade, né, gerada, isso traz também mais confiança para a sua marca, para o seu nome. Então, isso aqui é uma coisa que você pode fazer na sua rede social pelo menos uma vez por semana, né? Você não pode fazer sempre, porque aí vai quebrar um pouco o encanto, tá? Mas fica atento o que sai na mídia, né? E aproveita-se disso. Outra técnica que você pode utilizar é você apresentar um novo mecanismo, uma nova fórmula, uma coisa diferente que surgiu agora. Então tem algumas palavras que você pode utilizar para isso. Você pode colocar anunciando o novo método que as estrelas usam para conseguir uma pele super saudável, né? Finalmente conseguimos tardar o envelhecimento sem precisar tomar medicamentos. Revolucionário, acompanhe a vacina acompanhe uma vacina que era usada séculos atrás, que está resolvendo o problema de coronavírus. Então, com essa forma de se expressar, né, usando termos como anunciando, novo, finalmente, revolucionário, agora, até que enfim, acabou de chegar, usando termos como esse, você e eu conseguiremos prender mais a atenção das pessoas. Conseguiremos, sim, elaborar conteúdos mais chamativos, tá? E não há nenhum problema em fazer isso, tá, gente? Você sabe que o sucesso depende de pessoas, depende de onde a atenção das pessoas está. É o maior ativo que há hoje, é a atenção das pessoas. Onde tem atenção é para onde o dinheiro vai correr. Uma outra técnica, uma outra sugestão de headline, de títulos para vídeos, são aqueles títulos que desafiam o seguidor, desafiam o telespectador.
Então você pode colocar o seguinte: você está errado e eu também já pensei como você um dia. Então a pessoa vai se sentir, no mínimo, desafiado. Mas por que eu estou errado? Vai querer assistir aquele vídeo. Sim, você está errado, você pensa tal coisa e você começa o vídeo, tá? Então desafio o seguidor, você pode usar inclusive essa palavra, eu desafio você hoje. Aí coloca o restante da frase. Outra técnica é você falar sobre uma informação útil e rara. Por exemplo, 3 erros que a maioria das pessoas comete quando sente dor nas costas e quase ninguém percebe. Então a pessoa vai entender que é uma oportunidade única, ver, ouvir, absorver aquela informação e talvez ele tenha a sensação que não vai encontrar isso mais em nenhum lugar se não falei com você. Uma outra sugestão é você alertar sobre o risco de não ver a sua informação. Alerte sobre quão arriscado é a pessoa não consumir o seu conteúdo. E é o que eu utilizei aqui nesse título, nesse podcast, por exemplo, nesse episódio. Eu falei: não atenda ninguém hoje antes de ouvir esse episódio. Então, é um alerta sobre o risco de não ver a informação. Isso chamou a atenção de muitas pessoas, tenho certeza disso. Então você pode colocar: não tome nenhum remédio para alergia antes de ver esse vídeo. Não procure emagrecer sozinho antes de ver esse vídeo. Então o simples título que as pessoas leem, né, esse título vai fazer elas assistirem o vídeo até o final, tá? Agora, ao longo do vídeo você vai ter que explicar por quê, né? Eu, no caso, expliquei que era apenas um título para chamar a sua atenção e trazer você até aqui, e associei a um episódio em que eu vou te ensinar a fazer títulos assim. E aí no seu vídeo você precisa também fazer essa associação. Uma outra técnica, uma outra sugestão aqui de títulos, de grupos de títulos que você pode criar, é você usar durante o seu título, ali no seu título, uma expressão que ressalte alguma coisa, né? Que traga foco para aquela coisa que você está querendo falar. Então, por exemplo, você fala assim: técnica de dormir que poucas pessoas, poucas mesmo, sabem. Então essa expressão poucas mesmo ressalta ainda mais, né? Traz magnitude a esse conhecimento, destaca, e a pessoa vai enxergar como se uma oportunidade única parar para aprender aquilo dali. Então um neurologista, um médico do sono, um psiquiatra que trabalha com pessoas com insônia pode fazer um vídeo como esse daí, entendeu? Técnicas de dormir que poucas pessoas, poucas mesmo, sabem. Pode ser o tema de uma live, por exemplo. E aí você vai falar sobre técnicas de auto-hipnose, de meditação, até alimentação, que ajuda a dormir, perfume, aroma, você coloca no quarto, músicas. Então são algumas técnicas que podem ser mais raras, que pouca gente usa, tá? E a 10ª dica de tema para você é: elimine limitações conhecidas das pessoas. Isso aqui também funciona demais, né? Então, por exemplo, se você fala um vídeo sobre, você anuncia uma live sobre live dietal, sobre como você vai conseguir perder peso nessa pandemia. Isso é um conteúdo que muita gente fala, né? Qualquer um abre a boca e fala sobre isso, fala o que quer, não vai chamar a atenção das pessoas. Mas você pode usar essa mesma informação e associar a quebra de alguma limitação da pessoa. Então, por exemplo, quando se fala em perder peso, muita gente pensa que tem que fazer exercício físico, extenuante, ir para academia, tem que sair de casa, tem que suar, tem que correr, e aí a pessoa termina ficando paralisada, fica na zona de conforto quando pensa que vai ter que passar por tudo isso. E aí você já elimina essa limitação. Perca peso na pandemia sem fazer exercícios, ou sem sair de casa, né? Ou sem suar a camisa. E aí você vai falar de outras coisas para ele conseguir essa transformação. Então elimine limitações conhecidas, tá?
Fique bom da hipertensão, né? Controle sua hipertensão, mesmo que você não tenha dinheiro para comprar medicamentos. Você vai falar, por exemplo, que existem medicamentos no SUS que são muito bons, para a maioria das situações consegue se controlar. E agora eu vou te dar uma dica bônus, né? Eu falei que ia dar 10 sugestões, aqui eu vou te dar uma 11ª, que é: associe a sua informação, né? Associe o seu conteúdo com alguma coisa muito conhecida pelas pessoas. Então, por exemplo, você pode falar o tema do seu vídeo assim: o problema que tirou o Ronaldinho da seleção brasileira. Ou então, o problema que levou o homem mais rico do Brasil à morte, né? Ao óbito. Foi o Joseph Safra, né? E aí você vai falar sobre aquele problema, né? Meio que você pode associar, parece um pouco aquela técnica de associar uma autoridade, mas pode ser com outra coisa, né? Comum. O problema que fez o avião tal cair. Aí vai falar de apneia do sono, que a pessoa fica sonolenta excessivamente durante o dia, tá? Não necessariamente a uma autoridade, a uma pessoa conhecida. Então, se você usar essas técnicas, né, mesclar, né, hora usa uma, hora usa outra, deixa guardadinho aí no seu celular todas as informações, todos os tópicos que eu passei para você aqui nesse vídeo, e vai utilizando hora um, hora outro. Eu não tenho nenhuma dúvida que você vai se tornar uma pessoa mais persuasiva, mais influente, simplesmente por esse episódio aqui. Sim ou não? Faz sentido para você? Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Às vezes eu fico, sabe, gente, eu preparo um conteúdo tão legal e o pessoal não me dá um feedback. Não custa nada, manda uma mensagem lá para mim no Instagram. Se esse conteúdo foi de valor para você, se você gostaria que eu falasse outros conteúdos, fizesse outros conteúdos como esse, ou se você tem alguma outra sugestão de conteúdo, e assim nós podemos sim transformar o podcast Médico Empreendedor num ambiente muito mais rico. Eu tenho um prazer em fazer isso, mas eu preciso também da sua voz, preciso que você se conecte comigo. Tem o meu WhatsApp também, você pode mandar lá no DDD 87, telefone 996250201. Manda um áudio, manda uma mensagenzinha, coisinha rápida. Será um prazer imensurável poder saber que eu estou de alguma forma gerando valor para você que está aí do outro lado, tá bom? Do mais, quero te agradecer imensamente por você me acompanhar aqui nesse canal maravilhoso, o maior podcast de empreendedorismo médico do Brasil hoje, creio que da América Latina. Eu acredito que não tem na língua espanhola, tem na língua inglesa, e eu te agradeço muito por você falar desse podcast para os seus colegas médicos, né, seus colegas lá do plantão, seus alunos na faculdade. Agradeço demais. Ficarei muito feliz se você me der um feedback também, tá bom? Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, me acompanha no YouTube, me acompanha no Instagram, se conecta. Vamos juntos mudar cada vez mais a realidade da medicina brasileira. E eu sempre digo, vivemos a melhor época na medicina brasileira. Estamos entrando numa década fantástica, uma década sensacional, com certamente muitas mudanças, muitas transformações, que nos ajudará a remar, a nadar com braçadas largas. E se aplicarmos isso pouco a pouco, iremos nos destacar cada vez mais, nos tornarmos referência. E como consequência disso, gerando valor para a sociedade, conseguiremos realizar nossos sonhos, lucrar, ganhar mais, tirar aquele sonho que estava engavetado há anos e, enfim, construir a nossa clínica, construir a nossa casa, viajar para um outro país que a gente sempre sonhou. Simplesmente tudo começa na base, no alicerce, que é ajudar pessoas, gerar valor para a sociedade. Bom, vou ficando por aqui. Te desejo um dia maravilhoso, extraordinário. Agora sim, depois dessas dicas, você vai poder atender o seu primeiro paciente. Brincadeira, pessoal? Olha só, depois se você usar algum desses temas aqui no seu vídeo, tira um print e manda para mim. Vou ficar muito feliz, tá? Grande abraço, conte comigo, tamo junto, bora acelerar sempre, crescer. Não há ninguém que esteja tão longe que não possa chegar ainda mais longe. E não há ninguém que esteja tão derrotado que não possa cair ainda mais. Então, ergue essa cabeça e vamos sim pular, correr, acelerar, voar, chegar muito mais longe.
no topo do mundo e gritar com alta voz: eu realizei todos os meus sonhos. Muito obrigado por tudo, tenha um excelente dia. Fui!